Muito boa noite. Nessas minhas leituras que eu ando fazendo por aí, eu estava vendo o relatório, do Mapa da Desigualdade de 2017 feito pela Rede Nossa São Paulo, que colocou o Brasil entre o 10º país mais desigual do mundo, numa lista de 140 países. E aí eu fico me perguntando o que leva o Brasil a ser o 10º país mais desigual do mundo. E eu já deixo essa pergunta aí para você. Na tua opinião, o que leva o Brasil a ser o 10º país mais desigual do mundo? Na sua opinião, é o que? É a educação que nós temos? É a concentração de renda que nós temos? É a desigualdade social mantida entre gerações e gerações, de certa forma que concentra o poder, que interessa, de certa maneira, apenas as vontades políticas e distante está das reais necessidades do povo que construiu o Brasil, do povo que mantém toda essa estrutura desigual. Eu fico pensando que a desigualdade do Brasil, ela tem extrema ligação com a educação que hoje tem dentro das escolas, porque o lugar, eu acredito, na minha humilde opinião, que o lugar onde nós podemos sim evitar com que o Brasil esteja na 10ª colocação no ranking de 140 países mais desiguais do mundo é inevitavelmente pela educação. E aí eu fico pensando quanto dinheiro é destinado às pautas de segurança, às pautas e dezenas de outras pautas que estão bem distantes da educação, porque podemos pensar que é muito mais fácil manter o medo sobre as pessoas, manter de certa forma o não e uma autoridade extremamente impositiva do que elevar a consciência crítica do cidadão para que então a junção de todos esses cidadãos, eles tenham uma força a mover o Brasil da 10ª colocação nesse ranking do país mais desigual para que nem conste nessa lista de 140 países mais desiguais do mundo. Então, não tem outra saída a não ser uma elevação da consciência crítica das pessoas a partir dos conteúdos compartilhados e destinados para as escolas, seja ela escola pública, seja ela escola no bairro, seja ela escola no centro de São Paulo. Inevitavelmente a educação ela ajuda nós a distanciar dessa desigualdade. Uma das leituras desse livro diário um dos livros que eu estou lendo agora, fala que a tarefa do homem é ajudar os outros. Esse é o meu ensinamento mais constante. É a minha mensagem, é a minha crença. Para mim, a questão fundamental é estabelecer melhores relacionamentos, sobretudo entre pessoas. E de que forma podemos contribuir para isso? Eu fico pensando que se o Brasil ele é o 10º país mais desigual do mundo, de um lado está pessoas, e inevitavelmente poucas pessoas, porque nesse relatório diz que 6 dos maiores bilionários do país o que eles têm representa a metade da população brasileira. 6 pessoas apenas, 6 famílias, 6 pessoas, 6 bilionários têm metade do dinheiro de que toda a população brasileira tem. Então, de um lado você tem privilégios absurdos e do outro lado você tem precariedades absurdas. Você tem duas realidades extremamente distantes que não se conhecem, porque quando existem essas duas realidades extremamente distantes, você consegue perceber que um não conhece o outro. Um ainda não teve, de certa forma, o olho a olho com o outro e colocou os sapatos do outro para perceber que um precisa do outro, até mesmo para que quem tem, tenha mais, e aquele que não tem, tenha a oportunidade de perceber que a ótica daquele que tem é uma ótica de abundância. Percebeu que nós, por mais que estamos vivendo nesse país, 10º país mais desigual do mundo, temos muita abundância. Mas o que acontece é que as pessoas mais pobres, as pessoas que desfrutam, de certa forma, de uma precariedade infinitamente terrível, a pobreza está na mente, a pobreza está no repertório também. Então, mais uma vez eu reforço que
a saída é pela educação, para que a gente venha a sair de 10º país mais desigual do mundo é a educação. Vamos repensar aí como que existe e como que estamos replicando essa educação, porque a educação de 30 anos atrás, de 10 anos atrás, não é a educação que hoje os jovens precisam. O mundo literalmente está mudando, o mercado de trabalho está mudando, a composição da sociedade está mudando e nós temos sim também a oportunidade de mudar esse ranking de 10º país mais desigual do mundo para ele, sei lá, sair até mesmo dessa lista. Eu agradeço a atenção e a paciência e até amanhã.